Salve, salve família. Não, isso é o outro menino que fala, né? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Pluralidades. Hoje nós vamos falar sobre o carnaval no Brasil, uma grande contextualização, falando sobre vários assuntos importantes, né? Eu sou o Juarez Júnior. Eu sou o Gabriel Mendes. Eu sou o Eduardo Gomes. Tchan, tchan, tchan. Solta a batida aí, compadre. Bom, quando começamos a falar sobre carnaval, é importante que possamos contextualizar, né, do que estamos falando necessariamente. Muita gente não sabe, mas por mais que hoje tenham divergências nesses olhares, o carnaval nasce na cultura cristã. Então, ainda no período medieval, em contextos remotos do tempo que nós vivemos hoje, a cultura do carnaval começa a surgir como que? Aquele período anterior à quaresma, o período do jejum que você vai, dentro da cultura cristã, vivenciado. Exatamente. Isso aí tem que entrar, Mariana. Bom, quando falamos de carnaval, é importante que nós possamos contextualizar aquilo que nós estamos abordando, né? E o tema carnaval, muitos não sabem, mas é um tema que nasce na cultura cristã. Hoje tem muitos debates, né, no contexto atual do tempo presente, mas o conceito do carnaval tem relação total com a cultura cristã de você fazer aquele período do jejum, né, da quaresma, e o carnaval, que no latim era significado naquele contexto medieval do carnevale, né, aquilo tudo pode ser feito naqueles dias, era o período exatamente dos 4 dias anterior à quaresma. Então tinha ali uma libertação de você poder vivenciar aqueles dias para depois entrar num contexto de jejum que seria ligado à cultura cristã antes da comemoração, né, da ressurreição de Cristo. 10 dias para cada 10 dias de descanso para cada dia que você curtiu bastante, né? Exatamente. Então, mais ou menos 40 isso. dias no sapatinho 40 dias, 4 e 4 dias. livre. O problema é que hoje, né, a galera faz ali nos 4 dias E continua fazendo nos né, dias quaresma. posteriores. Aí para na sexta-feira santa e só vou comer peixe. E aí acha que passou batido. Acho que passou batido. O JC tá lá de cima assim. Nossa. Você não é entendeu. assim, não é assim. Você não entendeu o quaresma certo, né? As pessoas não entendem quarentena, vão entender quaresma. Não entende quaresma. Exatamente. Mas é importante, por exemplo, por que muitas das vezes se coloca o carnaval como uma festa de inversão, né? É muito trabalhado também esse conceito de definir o carnaval como algo que seria contrário a uma ideia de sociedade pré-estabelecida, ou seja, é contrário à lógica da normalidade. É aquele que naqueles 4 dias tudo pode. Você pode encontrar o Juarez aqui vestido de mulher, que não vai ser um problema, porque você está dentro de um período onde isso vai ser invertida a lógica. É a subversão, é a subversão permitida durante um tempo, né? Exatamente. E, de certa maneira, isso é visto como uma permissão moral, porque naqueles dias a sociedade está invertendo os valores que são colocados como padrão, né? Então, naquele momento pode. E essa permissão tem relação com essa cultura de outrora, ainda no contexto medieval, que se tinha essa preparação para o período da quaresma e que, muitas das vezes, as pessoas iam além mesmo daquilo que poderiam fazer no seu cotidiano, porque depois entrariam nesse período de resguardo, de jejum, que era muito comum naquele contexto. E sem julgamento moral, né? Para isso, né? Hoje eu acho que até tem uma discussão sobre isso, né? Do quanto se pode tudo no carnaval. Né? A gente vê aí muitos questionamentos sobre pode se fantasiar disso, não pode se fantasiar disso, pode se fazer isso, pode se fazer aquilo. E eu acho que isso faz muito parte da contemporaneidade, da gente estar aí refletindo sobre as coisas, né? Pensando que as coisas realmente não são como eram antes e a gente tem que entender, às vezes, alguns lugares, né? Mas o carnaval, ele tem isso, assim. Eu sou, né, um enlouquecido por carnaval, assim. Quem me conhece sabe. Rapidinho. De nós 3 aqui, vocês 2 curtem carnaval de rua. Eu não, sou uma pessoa caseira. Né? Ai, Juarez. Agora você é fitness, você vai começar a curtir. Porque eu lembro antes que a minha desculpa é que eu era gordo. Ele falava, não vou entrar na multidão. Eu não vou aguentar ficar tanto tempo em pé. Agora vai, querido. Porque eu Agora não você quero fica mais mesmo. tempo que eu. Agora mudou a desculpa. Agora, né? Agora ele virou caseiro. Exatamente. Não, eu tenho aqui Mas uma pro filha jogo do pequena. Flamengo ele não é caseiro. Exatamente. Agora, no caso da pandemia, não pode mesmo. Aí, Mas, assim, né, é curioso, porque quando eu quebrei meu pé,
né? Eu quebrei meu pé 10 dias antes do carnaval, assim. Eu recebia muito mais perguntas de Gabriel, e o carnaval, do que Gabriel, como você está? Né? Isso é o tamanho da importância, né? Eu acho que quem gosta de carnaval, assim, gosta muito. Eu gosto muito por muitos motivos. Eu acho que a gente vai falando disso ao longo do vídeo. Não, e é importante, seguindo a fala do Gabriel, que a gente contextualize que o carnaval é muito além do que um padrão que define, né? Muitas pessoas vão definir o carnaval como algo que vai atingir a moral da sociedade, ou como algo que são os desfiles, ou como os blocos de rua. O carnaval é um pouco disso tudo. Então, entendendo o carnaval como o nome do nosso espaço aqui, né? Um espaço plural de culturas, de diversidades, e que pode ser vivido de várias formas, é o primeiro preceito para você entender que inversão é essa, porque uma festa de inversão não necessariamente tem que estar dentro de uma caixinha, né? Então, a gente pode falar aqui dos desfiles, que é algo que, no meu caso, pessoalmente, foi o que me fez me interessar por carnaval desde a infância, e dali eu fui descobrindo outros preceitos que também estavam dentro do carnaval, né? O Juarez citou o bloco de rua, que é algo que eu vivencio todo o carnaval, mas não foi algo que eu vivenciava na infância, até porque tinha um outro cenário do que a gente entendia como carnaval, então isso são mudanças cíclicas, mas que estão dentro do que a gente chama de contemporaneidade, estão dentro do que a gente chama da sociedade do tempo presente, né? Isso, de certa maneira, influencia. Você gostando ou não do carnaval, isso vai influenciar de alguma forma na sua vida, porque vai interferir no seu cotidiano, naquele dia, na sua rotina de trabalho, na sua rotina, e aí você vai ter que saber como lidar com aquela festa da inversão de alguma forma, né? Até porque você falou que não vivenciava bloco de rua na infância. Nos últimos tempos, agora tem muito bloco de rua para criança. Sim. Talvez minha vai ser filha a já forma, vivencia, talvez por não. exemplo. Com certeza vai ser a forma que eu vou entrar no carnaval de rua, para levar a minha filha levar a sua filha em bloco de carnaval. Porque eu não lembro da minha infância de ter muito isso. Se tinha, era muito pouco divulgado. Sim, né? Hoje pouco, isso já é... Mas tinha mais pouco, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que chega com bastante força ultimamente. Pelo menos, claro, né, gente? A gente está falando do Rio de Janeiro, né? Nós estamos em São Gonçalo. Isso, é muito importante, né? Na grande Rio de Janeiro, região metropolitana. E aqui a gente está num dos berços do Carnaval do Brasil, né? Que a gente pega aqui menos de 30 quilômetros, a gente está no Sambódromo do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E eu acho assim, quando a gente pensa, né, nisso que o Edu. Nisso que o Dudu está falando sobre o Carnaval das nossas infâncias, né? E aí a gente pensa nessa questão dos contextos. Quando eu era pequeno, eu sempre fui ao carnaval. Minha mãe sempre me levou ao carnaval. Eu fui ao carnaval dentro da barriga da minha mãe, né? Eu sou de março, o carnaval foi em fevereiro, a minha mãe estava imensa e eu estava indo ao carnaval com ela já ali. E foi aí que já estava encantado ali, né? Desandou tudo ali. Né? E eu lembro que no carnaval, ir ao carnaval, assim, eu moro no Boa Vista, mas não é no Abacatão. É sempre importante deixar isso claro. Enfatizar. Né? Parece até que eu estou falando com o Uber, porque o Uber, quando eu falo, não era no Abacatão. Tinha uma coisa de ir para o Porto da Pedra, né? Ali onde é a antiga festa da ATN, né? Muito famosa em São Gonçalo, ou ir para o Paraíso, né? Ali perto da Praça do Ex-Combatente, até ali no Largo do MV1, que quando em São Gonçalo tinha desfile. Então isso era sagrado, assim, era todo ano. E aí é curioso, acho que vocês vão lembrar bem, tem ali, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, um movimento muito louco de migração para a região dos lagos. Né? E aí as cidades daqui, o Rio de Janeiro, São Gonçalo, foram ficando esvaziadas no período do Carnaval, né? E as regiões as cidades da região dos lagos bombando muito mais. Isso diretamente relacionado também com o crescimento, né, do Axé Music, né, em Salvador, que foi se expandindo pelo país e tal. E hoje, né, dos anos ali de 2010 para cá, a gente voltou com esse crescimento retorno dos blocos louco dos blocos no Rio de Janeiro, né? Nos blocos de rua no Rio de Janeiro. Né? E foi onde eu entrei no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Bola Preta, assim. Eu não acreditava no que eu estava vendo, né? De quanta gente. Na chuva, eu não sabia nem de que roupa que eu ia, porque eu fui de calça jeans. Eu fui de calça jeans pro Bola Inexperiente, Preta. Né, Inexperiente. Hoje, garoto, querido, garoto. a vontade não é nem botar roupa. A vontade é ir nu.
Exatamente. E Gabriel é a pessoa que prepara fantasia. Eu sou. Com muita antecedência. Para cada dia, que são 4, né? Mas ele vai até o outro domingo depois, na quarta-feira de cinza, ele tem uma um programa. lógica, tem ali um conceito, né? Eu faço tudo, eu e minha mãe e minha irmã, a gente constrói tudo. Para quem quiser, no Instagram do Gabriel, fala o seu Instagram. É Briel Mendes. Isso, vai lá e procura as postagens dele dos carnavais. Carnaval. Vocês vão ver que cada dia tem uma fantasia, ele é todo organizado. Deve ter uma planilha, provavelmente. Gabriel, a vida dele não é organizada, mas pro carnaval pro é. Carnaval é. Eu Carnaval tenho, o único momento em que eu faço planilha na minha vida é pro carnaval, porque eu faço planilha de blocos, né? Aonde eu vou estar, porque assim, eu acabo encontrando muita gente no carnaval, e aí a galera, você vai estar onde? Aí eu vou e mando a planilha. Tipo, ó, me acha que eu vou estar por ali. Exatamente. Né? Mas eu sou desesperado, gente. Ai, Imagina, 2022. Espere. Eu vou lhe usar. vai ser um carnaval bastante interessante, né? Vai, querido. Eu vou ter que pular 2 carnavais em um. Assim, Vai ser o que todo mundo vai fazer, né? Vai ser o carnaval de 1919, No né? 1919, que é inclusive o enredo da Viradouro para o próximo carnaval. Pós gripe espanhola e etc. Sim, aqui no exatamente, Rio de Janeiro. Mas exatamente. enfim, isso a gente vai Não falar mais pra frente. e o Gabriel tocou num ponto que é a questão dos blocos de rua, né? Por exemplo, a gente teve de fato um movimento no Rio de Janeiro, notadamente ali a partir do meados dos anos 80, que o Sambódromo ele é iniciado em 1984. 84, E em meados dos anos 80 para os 90 a gente tem uma diminuição, porque há uma espetacularização no carnaval, do desfile, dessa venda do produto carnaval para fora do país também. Então, o Sambódromo exacerba isso de uma maneira nunca antes vista. E isso vai fazendo com que o carnaval de rua do Rio de Janeiro perca um pouco de força. Só que aí é o que ele falou, em muitos momentos nos anos 90, a galera que estava vivenciando o Rio de Janeiro, que vivia no Rio de Janeiro, ia para a região dos lagos, ia para outros lugares. Então, assim, aí teve esse ressurgimento dos blocos, ou seja, é um retorno de uma cultura, e eu digo um retorno porque antes era a origem do carnaval no Rio, né? A origem do carnaval, quando a gente fala da formação do carnaval carioca e, de certa maneira, a expansão para outros espaços do Brasil, porque é muito importante a gente destacar isso, né? A diferenciação que cada manifestação vai ter em cada região, em cada estado, em cada cidade, Brasil afora. A gente não tem como aqui chapar uma única visão acerca do que é o carnaval brasileiro, porque a gente teria que falar de carnavais. Uhum. Então, assim, obviamente, a gente vai ter um foco maior na nossa fala aqui no Rio de Janeiro, não só pelo ser a nossa realidade, mas também pela questão do tema que está sendo colocado. Mas a gente poderia fazer aqui uma diversidade de podcasts para falar de carnavais brasileiros como um todo. Só que o carnaval, ele Rapidinho, Dudu, que, aliás, a gente tem no nosso planejamento de fazer um podcast só sobre desfiles históricos. Sim. Né? De algumas... Não necessariamente enredos e desfiles que ganharam, né? Que tem muitos enredos que são históricos, mas que não venceram o carnaval. Porque tem muitos, né? Exatamente. Assim, né? Tem o que a galera chama de a campeã moral, né? São desfiles que entraram para a história, mesmo são sem referências estéticas, e às vezes o que ganhou naquele ano é um desfile técnico esquecível, né? Mas na hora ali foi o que levou. Exatamente. E isso aí são planos que nós estamos tendo aqui no Pluralidade, né? Então, com certeza, muita coisa boa ainda vai vir dentro do tema carnaval, dentro do tema cultura popular. Só que quando a gente olha para a origem do carnaval no Brasil, de foco no Rio de Janeiro, a gente tem que ir lá para o século XIX, nós estávamos inseridos o quê? Naquele contexto de transição da modernidade, de construção de novos padrões culturais. E era fato que, assim, a América do Sul ela importava a cultura que vinha da Europa. Então, a gente tinha um processo ali de industrialização que estava se expandindo da Inglaterra para o mundo e tinha um processo de expansão cultural da França que vai se exacerbar de uma maneira surreal aqui na América do Sul na segunda metade do século XIX, notadamente na parte final, que é o período da Belle Époque, né? Então, o Rio de Janeiro, com outras cidades, como Buenos Aires e outros, estava ali disputando aquele espaço para ser quem era Paris dos trópicos. Só que, desde o contexto da modernidade, o carnaval francês, que vai ter muita influência, eu sempre me utilizo muito do professor Felipe Ferreira, que é professor do curso de História da Arte da UERJ, que ele referenda muito essa questão da influência do carnaval francês na formação do carnaval carioca. Sim. E como o carnaval de rua francês ele vai trazer uma perspectiva para o Rio de Janeiro de tentar se inserir nessa ideia de modernidade. Porém, já se tinha um debate do que era esse carnaval também lá na França, porque o carnaval de rua ele nasce do intrudo.
E o que é o intrudo, né? O intrudo era uma festa popular, que remete também a contextos mais remotos, era medieval. Contextos esses que as festas eram vividas de uma forma um pouco mais pesada, né? Então, era muito comum no intrudo você jogar saco de xixi na pessoa, jogar coisas que não eram... uma rodinha punk, né? Quem já viu o filme dos Miseráveis, aquele filme maravilhoso que... Não, maravilhoso também não. Eu gosto, particularmente eu gosto. É ruim, não é? Não, eu acho... A história. Eu acho ele... O filme... Não tô nem falando do maçante, filme em assim. si, não. A Mas história. Mas é ruim. É porque... O filme é ruim. Miseráveis tem várias outras Lockdown. produções. Lockdown. Tem várias outras produções, tem também escritos, enfim. E sobre a questão da história, você pensar ali os marginais na Paris do século XIX, naquele contexto da Europa em transição, de uma Europa que está enfraquecendo regimes absolutistas de outrora e tentando fortalecer uma ideia republicana, aquele contexto da primavera dos povos depois se consolidando. E aí você vê ali que tem manifestos desses grupos mais marginais naquele cenário, né? E essas culturas formadas era uma cultura também de você... Porque existia ali um cenário que a burguesia está construindo um padrão e tem a contrapartida disso. Não era uma coisa só linear ou impositória. Existia também tensões nas culturas. E só um parênteses, Dudu. Pegando um gancho no vestibular, sobretudo no Enem, que é a questão da resistência cultural. Sim, que aqui, quando a gente está falando dessa cultura do intrudo, da festa popular, de uma literal bagunça. Né? A barbárie dentro da modernidade. É a barbárie permitida. A elite vai querer se apropriar do carnaval para civilizar a festa do carnaval. É muito louco isso. Que é uma festa popular, a civilização dentro... Lembre-se, segunda metade do século XIX, estamos falando da missão civilizadora. Sim, o modelo europeu de colonizar África, Ásia. Isso, colonizar mesmo, territorialmente. Para a gente, é uma colonização cultural. Das ideias, da das cultura. ideias. E aí, o carnaval, nesse sentido, está inserido também nessa lógica. E aí, a cultura popular, Thompson na veia, vai o quê? Resistir, nem que seja na base da porrada. Não, mas é exatamente isso. Porque, assim... quando acontece esse movimento, por exemplo, na França e outros lugares da Europa, a burguesia em ascensão que quer consolidar um padrão cultural fala, não, isso não é uma cultura aceita. Quando vê a festa do intrudo, que é uma resposta popular ao que eles estão querendo impor, fala, isso não é aceito. Então vai querer reconstruir, ou seja, ressignificar aquela cultura de uma maneira mais civilizada, porque se inclui naquele cenário de modernidade. E o Rio de Janeiro tenta trazer isso, essa ideia de modernidade, essa ideia de carnaval civilizado. Só que no Rio de Janeiro, que tinha marcado pela presença do negro, marcado pela presença de uma desigualdade explícita num cenário que eles estavam tentando criar, aquela ideia da Belle Époque, depois a gente vai ter as reformas Pereira Passo no início do século XX. Embranquecimento da população. A ideia do embranquecimento, mas que você... E da cultura, né? Sim. Quando você pensa nessa questão de civilizar... a sociedade burguesa queria brincar carnaval, mas não queria brincar carnaval como estava sendo brincado, né? Então a gente tem aí a proibição dessa festa que era violenta, que era considerada uma festa, né, suja. Sim. Para que a gente vamos, como o Dudu está falando, vamos modernizar a coisa, né, para que essa sociedade burguesa tenha o controle sobre isso, né? E a coisa só vai mudar de figura bem depois, né? E hoje, até quando a gente pensa nos desfiles das escolas de samba, a gente tem esse cerceamento da liberdade, né? As escolas de samba, elas não podem colocar tudo na avenida. Tem uma limitação. Tem muitas limitações ali. E várias, inclusive de orçamento. Inclusive de orçamento. A última administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, fez... sucateou o negócio. Uma questão que a gente pode até debater sobre o conceito, mas um racismo cultural, né, nesse sentido, porque é uma festa popular e, administrativamente falando, traz muito dinheiro para o Rio de Janeiro. Economicamente, o retorno é muito positivo. O turismo no Rio de Janeiro, na época do Carnaval, não tem o que discutir, né? Inclusive, é possível, com o dinheiro do Carnaval,
direcionar essa verba para outras áreas, né? Dá para pegar o dinheiro que é gerado pelo carnaval e investir em educação. Colocar o dinheiro na escola de samba, você não vai tirar o dinheiro da merenda. Exatamente. E tem essa discussão, né? E, por exemplo, né, o último prefeito do Rio de Janeiro, ele, durante a campanha dele e depois, quando o carnaval começou a se aproximar, ele colocou pessoas no sambódromo, né, para fazer as propagandas políticas, colocando assim, o carnaval custa tanto, mas nós investimos tanto na saúde, na educação, como se o dinheiro da saúde fosse o mesmo dinheiro do carnaval. E não é. E né? São muitos empregos gerados por causa do carnaval. Muitos empregos gerados. O retorno econômico do carnaval não ajudaria a investir nesses outros setores até mais do que eles já investiram. Exatamente isso. É muito louco, né? E é como você falou, é um racismo cultural, né? Uma forma de constantemente de impedir... Sufocar a cultura popular. Exatamente. De impedir a cultura popular de existir, de se expressar. Né? A gente tem um pensamento muito ruim de que o carnaval é bebedeira e pode também ser e é também isso. Né? Mas não só. Eu fiquei muito triste assim esse ano por não ter carnaval, e não tinha que ter carnaval mesmo, em minha opinião, mas eu sei o quanto que isso impacta na vida de muita gente. Né? As pessoas precisam do carnaval para sobreviver. O carnaval ele não começa quando você está falando, né, das escolas de samba. O carnaval começa 2 meses depois que o carnaval acabou. Né? São muitos empregos envolvidos nisso, muita gente. É muita gente. E aí eu acompanho, né, as escolas estão tentando de muitas formas se manterem vivas e tentando manter aquelas pessoas que, de alguma maneira... Eram dependentes daquilo ali, né? Eram dependentes. E os impactos são assustadores, né? Eu estou montando um espetáculo agora e muitos dos materiais que a gente usa para fazer cenário figurino são os mesmos materiais que são utilizados no carnaval. E a gente não está conseguindo comprar porque não foram fabricados. Não tinha carnaval, não fabricaram. Olha como é que isso impacta a questão, né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Assim como a gente tentou resolver, de alguma maneira, financeiramente, a vida das pessoas, isso tem que ser feito com os profissionais do carnaval também. Né? Porque é muita gente envolvida. E eu não estou falando do carnavalesco, que ganha alguns muito dinheiro, outros menos. Eu estou falando do cara que vai ali queimar a mão dele com cola quente. Não, e a tia que é costureira. Pensando em cidade, até em mobilidade urbana, né? Exato. Você deixa aquela pessoa trabalhando onde ela mora. Né? Isso impacta em várias coisas. Várias coisas. Né? Então, assim, várias coisas. Até no transporte, na mobilidade urbana, como é que as pessoas se movimentam pela cidade. Né? Então, o carnaval, ele não é só, pensando em desfile, não é só aquela 1 hora e pouca que a escola fica ali. Aquilo ali pelo contrário. É professor preparando aula, né? Exatamente. Quanto tempo a gente fica preparando uma aula que às vezes tem... Às vezes você vai fazer uma fala em algum lugar, a fala é de 20 minutos, mas você ensaiou, você estudou, você pesquisou... É um sopro. Exato. O desfile é um sopro. Assim, como o Dudu falou, é o produto final. É o produto final. E é lindo. Assim. É lindo. Não, e só voltando à questão conceitual aí, que é algo fundamental, que isso está pautado na imposição cultural. Aquilo que a gente falou da segunda metade do século XIX, da missão civilizadora, não só de expandir a cultura europeia pela Belle Époque, mas também de sufocar as outras culturas, né? De você não deixar essa cultura sobreviver, você ir ali nos limites para uma imposição cultural. E o carnaval também é o universo disso. E pensando em vestibular, aí eu vou olhar para você, pensando em vestibular, isso aparece muito em prova, né? O Enem, por exemplo, é mestre em perguntar isso. E o Enem ele não quer que você concorde com isso. Pelo contrário. Se o Enem fosse na segunda metade do século XIX, ele queria que você fosse etnocêntrico. Essa é uma prova positivista. Exatamente. O Enem hoje, ele não quer esse tipo de coisa. E dando um adendo nisso, Juarez, a gente sempre problematiza essas temáticas.
toda forma de etnocentrismo, de você entender que existe uma cultura padrão que é melhor do que a outra, mais central do que a outra, é visto de forma negativa pelo Enem. Então, o carnaval é entendido como uma manifestação de expressão popular. E é muito assim, compreensível quando a gente olha para o século XIX, se tem a intenção de impor ou de colocar uma certa modalidade de cultura, no caso relacionado ao carnaval francês, o modelo, como se fosse uma imposição linear. Não, vamos trazer aqui um modelo de carnaval que vai ser bonitinho, ou baile de máscara, os bailes da máscaras venezianos e tal. Só que se esquece que naquele liquidificador ali que era o Rio de Janeiro e o Brasil, tinha uma série de coisas que não iriam se enquadrar, sabe? Você não tem como querer branquear um país que já tem a presença do negro de uma maneira muito forte. Não só vamos do negro, excluir, né? vamos marginalizar. Exatamente, era um país extremamente híbrido, extremamente multicultural. Então, assim, vamos marginalizar, aí joga para formar o que a gente depois vai chamar de favela. Só que esquece que isso também vai fazer com que a cidade seja marcada por isso. A favela vai fazer parte da cultura da cidade, vai fazer parte da cultura do carnaval. Não é separado. Não é separado. Você não vai isolar numa ilha. Exatamente. Então, assim, não tem como. A ideia era até essa, mas a ideia não era. deu certo. Só que, assim, aí eu vou até me utilizar de um pensador, Homi Bhabha, que ele chama isso de terceiro espaço, né? Eu sempre cito isso nas minhas aulas. Que, assim, o carnaval ele passa por uma ressignificação que ele, em todos os espaços que ele se inserir, ele vai se ressignificar dessa maneira. Porque você vem com uma imposição, é o carnaval francês. Puf. Só que você tem uma cultura aqui, que é a cultura brasileira. Essa cultura, ela não vai ser, quando vem a imposição do carnaval francês, não vai ser colocado como ele é na França. E não vai ser também o que era a cultura no Brasil antes do carnaval chegar. Vai ser uma mistura de tudo isso. Então, você já tinha uma cultura a priori que é a brasileira, já tem a cultura francesa chegando e vai se formar uma terceira cultura. É uma mistura de tudo isso, é uma ressignificação. Não adianta você querer dizer, não, vou exportar a cultura não sei da onde, vou importar não sei o quê. Vai chegar num lugar e você vai ter que entender, aí volta no Thompson, né? A cultura popular, a cultura vista de baixo, a cultura cotidiana, para você ver como aquela cultura que está sendo trabalhada ou debatida vai se inserir naquele espaço, né? Isso a gente pode expandir para a arte, para a música, para o futebol e diferentes manifestações culturais que foram, de alguma maneira, trazidas de outros lugares para o Brasil e para outros lugares. Aí, quando você analisa isso, você vai ver por que tem diferença do carnaval do Rio de Janeiro para outros estados. Porque o carnaval vai se manifestar de diferentes formas em cada espaço. Por que tem diferença do carnaval do Brasil para outros países? Idem. Porque não necessariamente o carnaval na Argentina ou em outros lugares vai ser absorvido da mesma maneira. Vai ter uma ressignificação local. Isso é muito interessante para a gente ver como a particularidade, a singularidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em trazer aquilo que seria visto como ruim, como negativo, fazer com que aquilo virasse a sua quase que cereja do bolo, né? O seu lado positivo mesmo daquilo que vai significar o que a gente chama hoje de Carnaval Carioca, que vai culminar depois nos espetáculos estéticos, futuramente dos desfiles e tudo mais, né? Quando está lá no início do século XX, a gente está falando ainda dos blocos de ruas. Dos ranchos, dos cordões. Perfeito. Que depois vai culminar em outras coisas e vai ampliar, né? Dos anos 30 para frente, o Vargas brinca com isso, né? No sentido de usar o carnaval como política nacional, como identidade, e aí os desfiles começam a acontecer com os grêmios recreativos e escolas de samba, né? Mas o carnaval não é só aquilo, é isso que a gente está falando dos carnavais, né? A gente não resumiu o carnaval numa única coisa, é o desfile, também é o desfile, é a festa da carne, também é a festa da carne, mas também é a expressão cultural de um povo, também é a vida de uma pessoa que depende daquilo, às vezes, não só por expressão cultural, mas também por trabalho, por vivenciar aquilo cotidianamente, como falou o Gabriel. Então, tem uma série de fatores ali que, socialmente, são uma gama de informações que a gente poderia pensar e refletir aqui. Rapidinho, e até em lugares que não tinha essa tradição, porque toda tradição é construída, ela é inventada. São Paulo, por exemplo, não tinha tradição carnaval de rua. Nos últimos tempos, São Paulo tem investido... pela primeira vez no último carnaval que teve, né, possível, que foi né? o de 2020, para blocos de rua, São Paulo passou o Rio de Janeiro em número de procura. Quem queria curtir um carnaval de rua, que sempre foi atrás do Rio de Janeiro, no ano de 2020 preferiu São Paulo, né? Isso muito relacionado ao que o governo fez com o carnaval de rua do Rio de Janeiro, fez com o carnaval no geral e fez com o carnaval de rua, né? É muito simbólico que durante, né, anos, na sexta-feira de carnaval, o prefeito da cidade
ele entregava a chave. Ele ia ao sambódromo entregar a chave da cidade. No último governo, isso não aconteceu. Né? A chave foi entregue, mas era para um secretário de não sei o quê. Subsecretário de não sei das coisas. Como o governo entendia isso como algo desimportante. Assim, É menos né? central, né? E quando a gente pensa, né, nessa questão do embranquecimento que vocês falaram, né, me vem muito à cabeça o Acadêmicos do Salgueiro, né? Que ele vai pegar... Que é minha escola, inclusive. Tá? Então, se eu não fosse vereador, eu seria salgueirense. Enquanto a vereadora esteve no grupo de acesso, eu torci para o Salgueiro. Assim. Eu amo o Salgueiro. E aí, o Salgueiro ele é uma escola que é conhecida como uma escola que sempre investiu na temática e num elenco preto. Né? E é muito bacana a gente pensar, né, que dessa virada do século XIX para o XX, a gente tem aí a construção desses bailes de carnaval que são super brancos, né? Sim, uma pegada que se propõe ser elitista, né? E aí, com aquelas roupas, né, super pomposas. Sim. E tal. E é muito legal pensar que ali, quando a gente chega no século XX, o Salgueiro vai se apropriar disso tudo, vai colocar na avenida uma galera preta vestida com essas roupas, né, para falar de Chica da Silva, para falar de vários outros enredos afro do Salgueiro, e como a coisa vai ganhando outras significações. Só um parênteses. O Salgueiro é uma escola... Tem um livro sobre os 50 anos do Salgueiro, escrito pelo Haroldo Costa, né? Dos 50... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas dos 50 carnavais, tipo assim, mais de 40 era sobre africanidade, sobre religiosidade e etc. É uma tradição mesmo, uma escolha. A escola marcou uma posição que é isso. É só a gente pensar, por exemplo, né, de quando o Renato Lage... Se eu não me engano, ele entra no Salgueiro em 2003. Aí ele fica de 2003 até 2018, 2019, não vou lembrar agora. Os desfiles que são memoráveis do Salgueiro nesse período, né, o Renato Lage, conhecido por ser um carnavalesco extremamente tecnológico, os desfiles que são memoráveis do Salgueiro são desfiles de temática afro. Candaces, por exemplo. Candaces. E aí, já que você citou Candaces, eu digo, né, o Quinho, né, eu estava vendo uma entrevista dele há pouco tempo, puxador do Salgueiro, sim, intérprete do Salgueiro, ele fala que foi uma das maiores injustiças do carnaval. Candaces não voltou nas campeãs. Nem nas campeãs. Né? Beleza, assim. Candaces desfilou em 2007, foi quando a Beija-Flor falou sobre lá, né, as Áfricas, a realeza africana, e para mim é um desfile irretocável. Assim. É o ano do o jogo da Viradouro. O ano lá da Viradouro, do jogo. Que também podia ser campeão. Mas assim, Candaces não voltar, né, no desfile das campeãs, isso foi uma afronta ao Salgueiro, né? Porque era o samba do ano, era o samba que era cantado junto com o da Viradouro, porque o da Beija-Flor, um samba lindíssimo, mas como sempre, extremamente difícil. Os sambas da Beija-Flor, eles são mais difíceis. O enredo, se você pega a sinopse de um enredo da Beija-Flor, você lê... Uma tese de doutorado. Tem que refletir. É outro negócio, assim. Outro patamar. É outro negócio, né? E o Salgueiro, ele tem essa... Eu tinha um tio que faleceu no ano passado, ele era salgueirense, assim, doente. Doente não, saudável. Né? Saudável. Doente é quem não é salgueirense. Ele virou uma vez para mim, assim, ele gostava muito de falar de carnaval, ele falou, Gabriel, eu lembro que quando eu cheguei na cidade do Rio de Janeiro, uma amiga minha me levou para ver os desfiles, era ali na Presidente Vargas, na Rio Branco. Ele falou, eu lembro da primeira vez que eu vi o Salgueiro entrar. E quando ele me contou isso, ele chorou. Assim, e é o que eu falo, quem gosta de carnaval gosta de um jeito assustador. Porque tem a questão da representatividade. E ele era um cara preto, sabe? O Salgueiro é o lugar disso, né? É isso, né? E quando a gente fala que carnaval vai muito além do desfile e tal, quando a gente anda por Madureira, você, mesmo que você
não saiba, você fica sabendo que a Portela e o Império são dali. Tá, Isso é tá no intrínseco. bairro. Tá no bairro. Né? Nilópolis, a Beija-Flor manda mais em Nilópolis do que a prefeitura. Assim. Isso eu não tenho dúvida. E isso reverbera diretamente no que eles apresentam na Sapucaí. Né? Durante muito tempo, essas escolas que não são da cidade do Rio de Janeiro, elas não foram respeitadas, tirando a Beija-Flor. A Beija-Flor ela sempre foi muito respeitada, né? Porque ela tem uma coisa que é o chão. A Beija-Flor ela vem de peso em Nilópolis. Por que a Grande Rio, durante muito tempo, foi aí execrada? Porque era uma escola que pulou etapas. É a Grande Globo, né? Exatamente, né? E a Viradouro e a Porto da Pedra, que não são, né, do Rio de Janeiro, também suaram muito para conseguir ali algum espaço, né? Como a São Clemente, que é da cidade do Rio de Janeiro, mas também precisa suar a camisa para conseguir alguma coisa, mas por um detalhe muito simples. A São Clemente é da Zona Sul. Exatamente. E aí isso reafirma a ideia de que o Carnaval é uma festa popular, né? Que tem ali as suas bases no povo, né? Na trajetória do povo. E aí a São Clemente, por ser da Zona Sul, não. A São Clemente, ela teve vários anos que ela passou a fazer seus ensaios na Presidente Vargas. E eu cansei de presenciar alguns desses ensaios, que na época eu estudava na FRJ no centro e passava ali em frente à noite sempre, e exatamente para tentar desconstruir esse padrão da questão da ideia de uma escola de elite que Eles foram para o lado do sambódromo. Isso, exatamente. Não, mas assim, é bastante diferente. Perto da Cidade Nova. Ali. Eu tenho uma simpatia pela Viradouro muito grande. E uma vez, acho que em 2006, eu fui num ensaio técnico que tinha a Mangueira e a Viradouro. E assim, não dá para comparar. Né? O chão... Tudo bem que a gente estava ali perto da Mangueira, aquela coisa toda, no ensaio. Mas assim, é muito diferente. É muito né? diferente. É a escola que tem chão, que tem tradição. E aqui eu não estou falando mal da Viradouro, acabei de dizer que eu tenho simpatia. Mas é porque a história... Você está falando com dois torcedores da Viradouro. Então, mas assim, a história da Mangueira, ela é muito... Não só maior no sentido de tempo, mas é uma escola que tem um chão ali que é muito forte. A Mangueira é considerada a maior escola do mundo, a maior escola de samba do mundo, né? Tem gente que não gosta de carnaval, mas conhece a Mangueira. Conhece a Mangueira, torce para a Mangueira. São 4, assim, quatro, né? Que são as grandes matriarcas, né? É a Portela, a Mangueira, o Salgueiro e o Império Serrano. Né? Depois vem ali as 3. E a Beija-Flor. A Beija-Flor, Imperatriz e Mocidade. E depois vem as outras. São essas grandes 4 escolas, assim. Né? E demora para você construir uma identidade dessa forma. E nem só título, né? Que a Beija-Flor tem título pra caramba e não tá entre a Beija-Flor teve muito... Ela sempre ganhou campeonatos, mas o boom foi mesmo anos 2000 para cá, Exatamente. né? E foi um boom de verdade. Boom né? verdade. Em termos de número de conquistas. Mas, assim, a questão das 4 grandes, que é Portela, Império de Madureira, as 2 de Madureira, Salgueiro e Mangueira, é que as 4 representam identitariamente muito a relação da cultura local, da presença de uma representatividade com o espaço que eles estão inseridos, que é isso que você sentiu na Mangueira. Isso tem uma questão que é identitária mesmo, com a relação da pessoa que vive aquele espaço. Então, a pessoa que é da região da Mangueira, ela já tem aquilo como identidade dela, quase que de forma intrínseca. E isso... Além do período, assim, são escolas antigas, remontam ao primórdio do século XX, tem toda essa questão. E não só a mais antiga, né? Porque o Império Serrano não tem muitos títulos. Não, né? Foi bastante campeão. É o que tem menos títulos de todos esses. E recentemente... Né? Só fica no grupo de acesso. Tá no grupo de acesso, que tem sambas históricos também. A escola mais antiga é Estácio, né? É Estácio, que era a Deixa Falar, né? Isso. Nasce Deixa Falar e depois vira Estácio de Sá. E muito... Ali é muito simbólico, né? Da Praça 11. Na Praça 11, né? Da onde nasce o samba, da onde é o sambódromo, de fato, né? Ali, terra de Tia Seata. Exato. Né? É o grande berço disso tudo e a primeira nasceu ali. Né? Isso é muito simbólico. E ela não faz parte dessas 4 grandes. Porque essas 4 grandes, de alguma maneira, consolidaram, assim, ou ajudaram a consolidar de uma maneira muito forte o que a gente entende como desfile de escola de samba hoje. Né? Cada uma à sua maneira, cada uma com a sua estética. Com a sua tradição, com a sua tradição. Com a águia, Você, né,
todo mundo quer ver a Águia da Portela. Todo mundo quer ver a Águia da Portela. Né? Quando a Mangueira desce do Morro de Mangueira, é aquilo que você viu. Assim. No ano passado... É impressionante mesmo. É impressionante. E era um ensaio técnico. Não tinha carro, não tinha nada. Era só chão. Nesse último governo não tiveram ensaios técnicos, né? A única coisa que teve foi a lavagem da Sapucaí, que acontece no domingo antes do Carnaval, onde ensaia quem testa o som, e a Luz é a última campeã. Né? Aí passam todas as escolas cantando o samba do ano, e depois a Mangueira, no caso foi a Mangueira, né? E assim, é uma loucura. É uma loucura, assim. Você vê aquela gente batendo no peito com uma força. Com vontade. É uma outra parada, né? E foi uma coisa que a Viradouro construiu nos últimos anos para fazer a Viradouro voltar ao que foi ali nos anos 2000. Por exemplo, a Viradouro foi a escola que mais ensaiou no último Carnaval. Né? O ensaio da Viradouro começou em novembro, o Carnaval era em fevereiro, a Viradouro estava ensaiando todo domingo. E quando chegou na Avenida, dá conta, né? Porque ela tem que brigar com a Mangueira, ela tem que brigar com a Beija-Flor, ela tem que brigar com o Salgueiro, entende? Ela entra, ela conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido. Ela não só subiu e ficou, mas subiu e ficou em segundo. Depois foi campeã. E depois foi campeã. E segundo contra um samba enredo histórico. E contra um samba enredo histórico que entrou na Avenida Campeão. Né? A Mangueira entrou com o samba campeão, porque eu sou desse time que defende que samba ganha. Sim. Samba ganha carnaval. É o caso, para mim, da Vila Isabel em 2013. Também. Né? O Festa no Arraiá. Aquilo ali entrou campeão. Assim. O desfile podia ser mais ou menos. Não era bacana. Também não era uma coisa uou. Mas o samba era do Arlindo. E aí você usa todo o nome. Né? O samba era do Arlindo com o Martinho da Vila. Aí, porra, não dá, né? Não precisava nem ter desfile. Não precisava nem ter desfilado, né? Mas é muito isso, assim. Eu acho que era um dos grandes sonhos da minha vida era desfilar. Né? E quando eu lembro do momento em que o carro alegórico virou e entrou na avenida e eu vi aquilo, eu só sabia chorar. Assim, eu só sabia chorar. E eu desfilei pela Viradouro, né? Para mim isso era fundamental, e eu relutei a desfilar por outras escolas, assim, né? Eu tenho amigos que têm, tipo, vamos desfilar não sei aonde, falei, não, eu quero desfilar na Viradouro. Aí até que surgiu a oportunidade de ser na Viradouro, falei, agora. Assim. Quando foi isso? Foi em 2013. Qual era o enredo? Foi quando a Viradouro falou do Salgueiro. Tá. Quando a Viradouro Não, falou é do Salgueiro. interessante essa fala do Gabriel, né? Porque assim, a espetacularização do desfile permite que pessoas comuns, a priori, tenham aquele momento, não só a questão identitária e de representatividade com a escola que estão ali vivenciando e desfilando, mas também a questão de você se ver numa grandeza que você... Eu estou no sambódromo desfilando. É isso, você é uma estrela. Exatamente, porque você vê normalmente espetáculos na televisão, na mídia, você vê o ator do cinema, o jogador de futebol, você não se imagina fazendo aquilo ali, a não ser que você seja no alto patamar daquela área. Né? No carnaval você vai estar no sambódromo, você vai aparecer lá no desfile, você vai poder sua mãe te ver desfilando na Globo. Isso. E isso é o de uma representatividade que não tem tamanho, porque não tem também aquela questão de criar hierarquias de quem pode ou não estar ali. Vai ser a tia lá que costura, que também, quando estou trabalhando... que é obrigatório, baiano, né? É requisito. Baiano não é requisito, mas Está no regulamento lá, tem que ter ala das baianas. Você tem que ter ala das baianas e uma quantidade mínima. Tem uma quantidade mínima de baianas, eu acho que são 200. 60, não? 200. 200? Eu acho que são 200. Não, acho que 200 são ritmistas. Nenhuma bateria pode passar com menos de 200 ritmistas. Isso é contado. Sim. Né? Tem um fiscal Deve que ser um fica cara ali. Porque quando a bateria arma, né, ele vai lá e vai contar quantos tem. Né? E aí tem a penalização, né? Tem a penalização se o carro... Eu já virei noite no Carnaval do Rio, assim. Então eu já tive o prazer de, tipo, lá, às 5 e pouca da manhã, às 6 e pouca da manhã, ver os carros alegóricos chegando
na Sapucaí para desfilarem, assim, tipo, e aí depois você vê na TV, eles mudam, né? A TV, para quem nunca viu um carro alegórico, a TV ela aumenta assustadoramente o carro, assim. Eles são muito menores, Bem muito, menores. muito, muito menores, né? Mas é bonito igual. É bonito igual. A TV não deixa mais ou menos bonito. É bonito igual. Eles só são bem menores. E eles desmontados, sem gente em cima. É um ônibus, gente, assim. É um ônibus. É bem pequeno mesmo. Depois eles crescem. E isso que o Dudu falou, né, de que todo mundo vira meio que igual ali dentro. E é muito isso, assim. Porque você se sente parte de um negócio maior. Todo mundo está unido ali para E aquele a objetivo. sua meta é... Olha que loucura, né? Você só tem uma missão ali. Dançar e cantar e se divertir. Olha que delícia. E isso é quesito, né? Isso é Evolução. quesito. Isso é quesito. Você está ali porque você quer. Então, tanto a atriz, a modelo que está em cima do carro e você que está ali no chão, vocês têm a mesma importância. Você tem que cantar. É um isso. sentimento bem da subversão mesmo. É o momento onde todo mundo Exatamente. E aí entra a questão da grana, né? Porque a modelo, né, lá de cima, às vezes ela pagou para estar ali, que as composições dos carros são pagas, né? Vão variar de 1.000 a 2.000, 3.000, 5.000, né? Porque o carnaval precisa de dinheiro para sobreviver, né? A prefeitura do Rio antes dava acho que 2 milhões para cada escola. E aí a Globo dava mais 1 ou 2 milhões por conta da concessão de imagem e tal. Tanto que eu acho que foi no último carnaval, a prefeitura deu R$0 e a Globo veio com uma grana e falou assim, vamos ter. Acho que a Uber também entrou no jogo e tal, para poder fazer o carnaval acontecer. Porque nesse período que a gente está falando que a Beija-Flor virou, que virou, no final ali, no início ali dos anos 2000. Final de 90 e início de 2000. O primeiro título foi em 98, com a Mangueira empatada, depois foi emendando Os caras vários vieram vices. ganhando também uma porrada. Teve um monte de vice, tem né? o tricampeonato, né? A Beija-Flor ela já passou na avenida com desfiles de 8 milhões, 9 milhões de reais. Né? Porque é muito dinheiro. E aí, uma sugestão aqui, se alguém não conhece... Doutor Castor, a série da Globoplay. Né? Tá ali. Aquilo. É aquilo ali, ó. É aquilo ali, só que Na na Beija-Flor. Exatamente. Né? Que é uma série excelente, não só para entender o carnaval, mas também... Entender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, não só o subúrbio, Bangu, Padre Miguel. Exata, Padre Miguel. Se exatamente. você pensa da mocidade no final dos anos 80, início dos 90... É aquilo. É isso. É isso. É Onde muito estava o bom dessa questão da um grande investimento ali dos bicheiros, né? Isso. Da família, como que isso é inclusive usado para a projeção desses personagens, né? O Castor de Andrade é um cara fundamental. Não vou citar nomes de gente viva. Exatamente. Não vou citar nomes Mas de gente viva. é isso. Né? Quem quiser ver é maravilhoso e explica no muito bem. no Globoplay, né? Globoplay, Isso. É uma Castor... série original. Isso. Dr. Castor, excelente. Esse cara que o Juarez está falando, ele é um dos responsáveis, né? Pela criação da Liesa. Isso, por fazer essa máquina toda funcionar. Né? Porque, assim, galera, uma porta-bandeira... Tem porta-bandeira que entra na avenida vestindo R$200 mil. Só ela. Porque uma pena de fazão virgem do grande custa R$180. Uma. Deve ser um bocado de pena, não tem noção. É uma porrada. pena. É uma Ela pena. tem 5 mil. Os caras devem ter criação disso, né? Eles Com têm, certeza, eles têm, né? Tem várias escolas de samba no Rio de Janeiro que têm fazendas de criação. Algumas são bacanas, outras não são bacanas. Gabriel, como assim algumas são bacanas? Tem fazendas que não arrancam a pena. Eles usam apenas as penas que caem dos animais. Aí manda as pessoas irem para a África para estudar como é que cria avestruz, né? Para poder fazer aqui, porque é mais barato você ter os bichos aqui do que você, né? Mas hoje a gente está tendo um movimento muito bacana, assim, porque pena é muito caro, né? Está tendo um movimento muito bacana e isso entra na questão estética de como o carnaval tem a potência de se reinventar. Né? As escolas não têm dinheiro. E como é que vai fazer um espetáculo do mesmo tamanho?
quais as soluções? Né? Em um momento em que a gente está tendo aí, ou precisa ter, uma preocupação ecológica, uma preocupação com o planeta que é muito forte. Né? Tem um monte de escola utilizando pena artificial, que você olha e fala, e é de verdade. Né? A Raíssa Machado, né, ex-rainha de bateria da Viradouro, ano passado ela tinha um costeiro gigante, vermelho, que você olhava fazão, não, era plástico. Né? Então, elas estão tentando se reinventar, o que acontece muito na Série A. Né? Eu adoro ver o Carnaval da Série A e eu gosto de ver o Carnaval da Série A ao vivo. É muito barato o ingresso, é R$20, R$30 para você assistir. E ali você vê o que é show de criatividade. Assim. Eles têm que dar um jeito, né? Eles têm que dar um jeito. Né? E você, quando a gente vai descendo ali na Ponte Rio-Niterói, a gente vai passando pelos barracões da Série A. Né? Teve uma escola, que eu não vou lembrar o nome agora, uma escola que no ano passado montou o seu carnaval em um terreno, não tinha cobertura. Né? A escola Isso, um grupo de acesso a escola ainda. foi despejada, tinha que botar o carnaval na rua, eles foram para um terreno abandonado, mas que não tinha cobertura. A escola caiu, né, para a Série B, porque é isso, né, gente? Não tem que fazer, não tem perdão, né? Imagina o quesito fantasia. Imagina, né? E aí, os jurados vão ver. eles vão ver. E isso é muito assim, eu choro assim. Eu vejo e falo assim, cara, Você chora também qualquer eu coisa. choro né, por Gabriel? qualquer coisa, mas quando é carnaval, querido, Fica mais emotivo. eu fico mais emotivo ainda. Né? Mas as escolas têm que se reinventar. E eu acho, inclusive, elas vão ter que se reinventar tipo, a partir de agora, assim, também. Né? Porque o dinheiro não vai estar jorrando, né? O dinheiro não vai estar jorrando. Sabe? O dinheiro não vai estar jorrando. E quando que a gente vai saber que vai ter o Carnaval 2022? Exatamente. Parece o vestibular da UERJ, querido. Exato. Parece. Lembrando, vamos contextualizar. Estamos gravando isso no dia 15 De abril. De abril de 2021. A UERJ tem 3, 4 dias, adiou de novo para julho. Pode ser que quando você assistir isso aqui... Já esteja outra data. Exatamente. Exatamente. Porque teve um podcast, eu acho que o primeiro que a gente gravou estava próximo da UERJ, aí depois já teve outro. Teve outro adiamento. É isso. Não, sobre e é isso. interessante assim essa fala do Gabriel sobre esse reinventar, né, que muitas das vezes as escolas, porque quando a gente fala o histórico das escolas foi tendo esse processo de espetacularização historicamente falando, foi tendo dos anos 30 para frente começa uma mudança cada vez mais paulatina de uma valorização da questão estética, da arte, só que existe um boom desse espetáculo com a questão do sambódromo. Então, assim, o grupo de acesso que o Gabriel está falando desfila no sambódromo. Só que eu já tive a experiência de ir na Intendente Magalhães, No campinho lá, né? onde tem os desfiles das escolas do grupo C, por exemplo. Acho que é C, D e E. C, D e E. E é outra coisa, assim, é uma coisa completamente distinta do que a gente tem no grupo especial, mas a questão do reinventar está presente. É o reinventar que fica relacionado a todo momento com essa valorização cultural que as pessoas daquela escola, daquela localidade, daquele bairro, tentam demonstrar com a sua questão identitária. Né? Então, é muito isso, porque você vai trabalhar com a questão do dinheiro, mas se não tiver, você vai estar ali de qualquer jeito, você vai dar o seu jeito, você vai ter que fazer acontecer. Isso é fundamental porque fazer acontecer faz parte da identidade, da representação daqueles indivíduos, daquela escola e, principalmente, de você fazer com que a cultura do carnaval não morra, que ela E continue. sobretudo a questão do ritual, né, cara? Ritual. É isso. A nossa sociedade é baseada isso. em rituais. Em rituais. Né? Então, isso aí é algo essencial. De você... a pandemia, ela nos tirou várias coisas. Dentre elas, o ritual Rituais. da festa. Da festa. Do ritual do enterro. De você se despedir da pessoa que você ama, do seu parente. Né? E isso é um ritual fundamental da nossa sociedade. Que dá significado. Né? Exatamente. Sim, sim. A despedida. São momentos de agregar, né? de estar com o outro. Né? E aí, quando a gente, ainda nessa questão do reinventar, é muito ruim quando a gente pensa que o carnaval, né, o que acontece no sambódromo, ele está muito nas mãos
da mídia, né? Sim. Assim, O poder econômico ali é muito forte. e aí, lendo, né, essas questões aqui, isso me remete ao fato de que, por exemplo, eu assisto desfile o ano inteiro, o tempo inteiro. Assim, eu escuto samba enredo como eu escuto Uma música. é isso, para mim é isso. Também. E aí, quando eu assisto desfiles da década de 2000 e tal, né, as escolas entravam na avenida com 8 alegorias. Hoje o número máximo são 6 alegorias. E elas vêm desse tamaninho aqui. Né? E isso não é só uma relação de as escolas não têm mais dinheiro. Por que elas não têm mais dinheiro? Porque quem dá dinheiro está dizendo, eu vou dar o dinheiro se você fizer do jeito que eu estou querendo que você faça. Então você tinha tanto tempo para desfilar, agora você vai ter tanto. Eram 7 escolas, hoje são 6 escolas por noite. Isso. Então, é muito ruim quando a gente vai deixando o carnaval na mão, né, de quem não se importa com o carnaval. Sim. E não entende, inclusive, do rito do desfile. Exato. A transmissão da Globo, por exemplo, não mostra o esquenta. Não. Né? Não. Que isso Sorte que hoje a gente tem a internet, né? Exatamente. Hoje em dia, né? Mas É, eu e aí- tinha muita curiosidade nisso antes de ter ido num desfile, conhecer o sambódromo. Eu tinha muita curiosidade nisso. Dos Acho que a bastidores. TV Manchete, que A Manchete até o era Paulo mais, Stein que transmitia, muitas que morreu, entrevistas. recentemente, e a Globo tá ali o quê? A Globo, inclusive, se não fosse a Globo, o Carnaval do Rio de Janeiro estava ferrado, né? Sim. Por causa do antigo prefeito. Exatamente. Que também está pagando pelo que ele fez, né? Enfim, Juarez. Momento Juarez sincero. Mas se não for a Globo, ela prefere o quê? A questão de mostrar os artistas. Então tá acabando um desfile, começando outro, ela vai pegar a rainha de pegar bateria, artista, aí ou vai não sei trazer. quem que desfilou. Exato. E aí vai querer. E ali o esquenta, porra, que é a hora mais legal. É a hora que a bateria dá show, É né? a hora que- Quando a bateria entra na avenida, é o... aquele Que a Mangueira momento. tem ali o grito deles, né? Aí Tudo vai cantar direitinho. o Samba Exaltação da Mangueira, que é lindo. O do Salgueiro é uma coisa, gente. Ai, chore tudo. E aí, né, sobre isso que o Léo me deu aqui, eu fico pensando assim, as mudanças que são impostas para as escolas de samba, elas nunca beneficiam as escolas de samba. Elas sempre visam a diminuição do espetáculo para que ele caiba num formato. Dentro de um perfil. Do tempo da televisão. É ou o do tempo da televisão. E o carnaval ele não cabe no tempo da televisão. Um desfile de escola de samba, por mais que ele tenha ali 1h20, né, pensando, 1h20, 1h30, que não é estudo, ele é muito maior do que isso. Sim. Ele é muito maior do que isso, sabe? E é muito louco como a gente tem na Zona Norte, em Madureira, por exemplo, loja da Portela, loja do Império Serrano, para você ir lá comprar as coisas. As pessoas vivenciam aquilo. Né? Então não cabe numa madrugada, não é sobre a transmissão numa madrugada, é sobre uma vivência. Né? É sobre essa galera que foi despejada dos cortiços lá no início do século XX. Leiam a Luiz Azevedo, gente, curtiu. Exatamente. Então, é uma trajetória. Né? E eu acho que, enquanto a gente ficar insistindo na diminuição, e aí o ex-prefeito está pagando pelo que ele fez, assim, né? Porque ele perdeu na moral. Não é só o Pereira Passos, não, né? Lá de trás. Né? Exato. As continuidades nesse sentido, elas passam décadas e séculos. Né? Nesse caso do antigo prefeito Marcelo Crivella. Uhum. Né? Então, é para a gente entender como que o Brasil trata a cultura popular historicamente. Exato. Essa questão da imposição, eu acho que a palavra que eu usei aqui no início é bem interessante, é sufocar mesmo. Sim. E você tentar esganar para tentar até acabar. minar total. Exatamente. Mas é isso, é lá no grupo C, D e E, os caras ali dando a questão do rito, né? Olha, voltar gente, disso. histórias assim de gente né, tem essa coisa do carnaval de pintar o corpo, né, nas escolas de samba e tal. Na Intendente Magalhães, menina. Em São Gonçalo eu já vi na hora de, né, a pessoa ir entrar na avenida e aí pegar jet automotivo, sabe? Desses de pintar ferro e passar na pessoa, Juarez.
Você sentiu o cheiro É o intrudo, é a volta do intrudo. Mas assim, é de aquela colar coisa... o bico do peito com o Super Bonder, querido, pelo amor de Deus. Mas é a coisa de fazer acontecer, sabe? Nem que tenha efeitos colaterais. né? Exatamente. Mas você tem que Você tem que estar entrar. lá, você tem que entrar. Cara, olha o pé É um de uma significado muito grande. passista no final do desfile. É sangue. É sangue, é sangue, é A sangue. pessoa é sangue. passa, eu acho que é de 15 a 20 minutos. na É, avenida, você né? fica de 15 a 20 minutos na avenida. Assim, vocêzinho. Tirando o pessoal da bateria que tem que ficar ali o tempo todo. Você né? passa de 15 a 20 minutos na avenida. E tem uma coisa, né? Se você está vendo a mesma coisa durante 5 minutos... Deu ruim. Deu ruim, na frente ou atrás. É isso. Se você, onde você está, se você ficar vendo a mesma coisa na plateia durante 5 minutos, deu merda. Parou ou na frente ou parou atrás. Foi o que aconteceu com a Unido da Tijuca. Daquele ano, eu rindo da coisa. Daquele ano que o carro desabou. Né? Gente, na boa, assim, colocaram uns negócios muito fortes naquela Sapucaí naquele ano. Porque foram 2 acidentes muito graves. A parada do Tuiuti. Foi a parada da Tuiuti. Que teve, inclusive, né? morte, né? Que espremeu as pessoas, atropelou as pessoas. Foi 19, né? Foi 17. Foi 17, quando eu tava com o pé quebrado. Minha mãe só falava assim, tá vendo, Gabriel? Você ia estar lá. Você ia estar lá. Também que você quebrou. Eu falei, Norma. Linda. Né? E no dia seguinte, a Tijuca... O teto do carro da Tijuca caiu no mesmo lugar. Mesmo. No mesmo lugar. Né? O da Tijuca acho que não morreu gente, da parede do Tuiuti. E olha como é que o carnaval é muito louco, né? A parede da Tuiuti saiu execradíssima no ano seguinte. Vice-campeão. Redenção, né? Vamos botar Com enredo o vampirão. fenomenal. Né? Vamos falar aí da escravidão, com aquela comissão de frente extremamente potente, né? Que tinha os escravos que viravam os pretos velhos. Mas incentivou, de certa maneira, outros sambas, inclusive da Mangueira. No ano exatamente. seguinte. Aí no ano seguinte você tem Da o samba da Mangueira, né? Era o mesmo carnavalesco, né? Não. É o Jaque Vasconcelos que fez esse. O Jaque Vasconcelos, no último ano, ele estava na Mocidade. Foi o responsável pelo desfile da Elza, que, assim, para mim o desfile da Elza na Mangueira foi tão decepcionante quanto o desfile de Xangô no Salgueiro. A gente esperar, pô, Salgueiro vai falar de Xangô. Agora vai. É a parada. Esse é o momento. Mas, como o carnaval é um negócio gigante, o Salgueiro estava enfiado em diversas questões administrativas, de briga de presidente, tira presidente, bota presidente, tira presidente, volta, demite porta-bandeira grávida, volta com porta-bandeira grávida. Foi uma loucura, assim. Não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Né? E da Elza, coitada, assim, foi... Enfim. Bom, eu acho que Sem tá bom, comentários. né? A nossa conversa aqui foi ótima. Pra gente guardar, inclusive, desfiles históricos para um Desfiles futuro históricos. podcast que a gente Sem vai spoilers, fazer. sem spoilers. Exatamente. Então, que a gente tem muito campo para falar, muitas coisas para abordar. Então, se você gostou aí, se você está assistindo pelo YouTube, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, dê sugestão aí nos comentários de próximos temas pra gente fazer. Se você está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, pode também nos procurar nas redes sociais, o @Curso Plural, no nosso Facebook, no nosso Instagram, Twitter e etc. Sinal de fumaça, né? Manda mensagem pra gente aí que a gente... liga. Me manda um telegrama. Que a gente vai atender a sua pagode dos anos 90 também. Ai, meu Deus, eu já quero, Não, hein? eu sei porque você ia dar essa sugestão em algum momento. Ai, Jesus, Então, ó, eu já quero falar de Belo, já quero falar de exatamente. Belo. Então, ó, um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.